pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje no quadro Olhos de Águia com o Rodrigo de Alvarenga, da RAG. Nós vamos entender um pouco mais de tecnologia, de Brasil e de mercado fora também. Eu queria que você contasse pra gente hoje um pouco mais da sua trajetória de vida como Rodrigo, o empresário. Nossa, a história é longa, mas eu acho que eu poderia talvez resumir da seguinte forma. Desde criança eu sempre fui muito ligado com coisas que eu pudesse construir. Então todos os meus brinquedos preferidos eram todos aqueles que eu pudesse construir qualquer coisa. Isso se perdeu no caminho, né? E em algum momento lá, querendo fazer engenharia e não tendo tido condições de fazer engenharia na época, que eu precisava trabalhar e não conseguia conciliar o estudo de engenharia que acontecia de manhã e à tarde com o trabalho. Então eu fiz aquilo que a maior parte das pessoas faz quando elas não sabem o que fazer, portanto. Então fui fazer administração. Eu fui fazer administração por isso. Mas eu acabei me encontrando, porque eu ao mesmo tempo fui trabalhar no mercado financeiro e através do curso de administração e da minha carreira no mercado financeiro eu acabei tendo uma série de oportunidades profissionais de trabalhar em áreas bastante estratégicas. Como escola isso foi incrível, Moleque. Isso foi sensacional. Então eu tive muito cedo a oportunidade de trabalhar com profissionais incríveis em bancos nacionais e multinacionais, mexendo com coisas bastante estratégicas, empresas que desembarcavam no Brasil, empresas comprando empresas, empresas brasileiras saindo para operar fora. Então, desde do mercado financeiro, eu tenho bastante contato com essas realidades. Por outro lado, ao mesmo tempo, aquela coisa de, puxa, Rodrigo, você trabalha num setor de atividade que é o setor que é um intermediário, né? Você intermedia basicamente a falta de recursos. E o meu nível de frustração com o mercado financeiro, apesar da minha carreira ter sido uma carreira de muito sucesso, em muito pouco tempo ter galgado posições de direção em bancos multinacionais, com áreas grandes sob minha responsabilidade, etc., eu não conseguia mais evitar de pensar nisso. Num dado momento da minha carreira profissional, eu resolvi criar uma empresa em 2010, março de 2010, que foi a RAG. Até quando você começou a atuar como mentor? Não, o atuar como mentor veio na sequência disso. Então o que eu fiz? Eu falei, bom, beleza, eu conheço de dinheiro, eu tenho experiência no mercado financeiro, vou fazer alguns investimentos. E de alguma maneira, logo na sequência, alguns projetos surgiram, projetos com pessoas que eu conhecia, não conhecia tão bem, mas conhecia. E porque conhecia e estava com muita vontade, eu estava com uma vontade absurda de investir em alguma coisa. Dominar o mundo, assim, né? Tipo isso. E aí, eu meio que disse assim para os projetos, sem fazer tudo aquilo que você deveria fazer. E os 3 projetos deram errado. Ou seja, nos 3 casos, os projetos não eram ruins, mas eles se provaram inadequados. Ou porque o time não era o time adequado, ou porque vamos dizer, a estruturação societária não funcionou, ou porque o negócio estava errado. Qual foi o resultado disso? Eu tinha 2 opções. Eu parava de fazer esse tipo de investimento, porque ninguém gosta de perder dinheiro, ainda mais se ganhar dinheiro não é tão fácil. Né? Então, essa é uma opção. E a outra opção era aprender a fazer de uma maneira que eu não tivesse esse tipo de resultado. Né? O brasileiro tem essa característica de ser criativo e de ter o gênio do empreendedorismo ali de alguma forma. Infelizmente para nós, isso é muito ainda pautado pelo que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. São as pessoas que perderam emprego e que precisam fazer algo para se virar. E nós somos muito bons nisso. O que eu lamento é não ver a gente escalar isso para alguma coisa um pouco mais estruturada. Não é que todas as empresas vão virar empresas globais, não é isso. Mas elas podem aumentar seu alcance. Por exemplo, sabe aquela história do sujeito do cachorro-quente que, puxa, ele fez o primeiro, começou a andar, daí pegou e botou mais 1, mais 2, mais 3, daqui a pouco virou uma franquia de cachorro-quente. Sim. Por exemplo, eu tenho muitas coisas que eu não gosto do como elas funcionam nos Estados Unidos, mas algumas coisas lá eu admiro. Uma delas é que, de alguma maneira, se você conversa com uma criança, a criança, não importa se ela é uma criança de uma família que tem condições financeiras ou de uma que não tem nenhuma, elas são submetidas a uma exposição num ambiente em que elas se convencem de que elas podem ser alguma coisa na vida.
e de que não importa onde ela está partindo, mas ela pode ter um ponto de chegada que é ser a maior dançarina do mundo, a maior não sei o que lá, o maior nadador, o maior... Quando você conversa com crianças lá, você vê que para elas isso é uma realidade. Então, os sonhos são coisas que te ajudam de alguma maneira a olhar para a possibilidade de você ser algo. O brasileiro tem a criatividade, mas falta o quê? Muitas vezes falta conectar isso com o sonho, porque o sonho serve como combustível para você levar isso para o próximo degrau. Né? Então, e não parar ali no, não, agora eu já resolvi o problema, eu estou empregado, eu estou com o meu negocinho, está funcionando, resolvi o problema da minha família. Ok, mas e da próxima família? E das próximas 10 famílias? Será que você não pode resolver esse problema? Não pode ajudar, né? Se cada empresário resolver o problema de mais uma família, o problema do Brasil vai ser resolvido meio rápido. Cada vez mais outros países se destacam na educação em comparação ao Brasil. Há muito mercado de estrangeiros aqui. Será que ainda há mercado para nós brasileiros lá fora? Olha, eu vou responder de forma muito honesta, sim e não. Para brasileiros que têm vontade e que têm gana e que têm empenho, tem mercado. Essas características de flexibilidade, adaptabilidade e criatividade são características que têm bastante valor agregado. Se você for, por exemplo, um desenvolvedor hoje, se você falar inglês, você pode escolher um lugar no mundo onde você vai trabalhar. Agora, qual que é o problema, na verdade? Nós temos um número, esse número não é preciso, mas em torno de 5% no máximo da população brasileira fala inglês. Mas quando você vai numa sala de aula e pergunta o pessoal fazendo graduação, quantas pessoas vão fazer pós-graduação? Metade da sala levanta a mão. Eu vou fazer uma pós-graduação. Faz a conta quanto é uma pós-graduação. Milão? R$500 por mês? Milão? 1.500? 800 mil reais por mês. Então, se for R$1.000 por mês, são 18 meses, são R$18 mil. Paga isso para o país. R$18 mil você não consegue ir 6 meses para fora. Claro, vai ser apertado, arruma um emprego lá, se vira, vai até trabalhar no McDonald's, não importa. Você coisas diferentes. Entendeu? Porque diferentes. Você não vai ser a mesma pessoa quando voltar. Então tá. Rodrigo, muito obrigada. Pessoal, a gente encerra aqui a nossa entrevista hoje com o Rodrigo de Alvarenga. Quero agradecer a todos. Obrigada pela atenção, por ser o nosso mentor e por estar com a gente nessa jornada. Imagina, um grande prazer. Até Obrigado a mais. você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rodrigo, é sensacional conhecer a visão do mercado internacional. Obrigado, nosso mentor, o Projeto Jovem Empresário agradece. E no próximo bloco, fique ligado que nós vamos ter a história de vida e superação com o legado de Douglas Menezes.